Bom dia, povo da promessa, povo lindo, povo que vai morar na glória com o Senhor. Iniciando mais um programa Renascer, nesta segunda-feira abençoada aí, dia 18 de junho, bênção de Deus. Para nós uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez, para podermos trazer aí algo do coração de Deus para a tua vida, uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra que vai mexer com o teu coração nesta manhã. E tenha certeza, Deus é conosco por onde nós temos andado. E para nós uma grande alegria receber nesta manhã a presença ilustre da nossa querida irmã aí, diaconisa da igreja, irmã Nina. Bênção de Deus. Bom dia, irmã Nina. Bom dia, pastor Sérgio. Bom dia, Joanas. E bom dia, Dilas. Amém, glória a Deus. E teus ouvintes aí, tem um monte de gente que te ouvindo, vai me dar uma sessão, um abraço aí. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Os em filhos. nome de Jesus e meus filhos estejam na presença do Senhor. Amém, glória a Deus. Bênção de Deus aí, para nós uma grande alegria hoje. Eu vinha há um tempo tentando trazer a Nina aí para participar do programa, ela sempre dava uma desculpa, sempre fugindo, né? A Nina é uma bênção para nós aí, nosso ministério há muitos anos, né, Nina? Estamos juntos aí desde a abertura do ministério, né? Sempre caminhando. A Nina é um dos remanescentes lá das nossas reuniões na casa ainda, né? E depois viemos para o templo ali onde estamos até hoje. E viemos comentando hoje no carro, né? O primeiro batismo estava lá, sim, a dona Nina junto, né? Verdade. Tava junto lá mais o Almir e a Tânia e mais a Deca, que permaneceram hoje. Dos 6 que se batizaram, hoje são 4 conosco ali. Almir, presbítero da igreja, a irmã Deca, a irmã Nina e a irmã Tânia, diaconisa da igreja, ali fazendo a obra. E na verdade o teu grande dom aí é evangelismo, né, Nina? Verdade. Uma grande evangelista hoje. Almas, sair fazer a obra do Socorro da Madrugada, sair orar nas casas. Evangelismo. Só evangelizando. É verdade. Então, uma alegria aí. A gente conta muito com a irmã Nina e eu acho que hoje muitas pessoas que estão ali congregando conosco, Deus usou a serva do Senhor aí para estar aí ministrando a palavra, inclusive um dos que hoje está dirigindo o programa aqui, que é o Charles, né? É verdade. Muito tu plantou naquele corpinho lá, né? Foi verdade. Muita semente ali, né? A esposa dele, tudo eu trouxe para o caminho, casa né? do Senhor. É verdade. Então, olha como é interessante, né? A gente às vezes se acha tão pequenino na obra, né? Tem pessoas que acham que são tão... ficam de lado, né? Acho que não tem nada como fazer na obra, né? E o mais importante hoje é realmente a gente buscar a presença do Senhor, é ganhar almas para o Senhor. E eu vejo que Deus tem te usado com essa graça aí. Não sei quais são os teus argumentos, sei que muitos estão ali, né? Ouviram uma palavra ali, receberam um convite, hoje estão ali congregando, hoje estão ali buscando a presença do Senhor. Isso para nós é motivo de grande alegria realmente, saber que no ministério, e não existe isso, né, Nina? Eu já ministrei sobre isso lá na igreja, né? Sobre os 5 dons ministeriais, né? Um é pastor, outro é evangelista, outro é apóstolo, outro é mestre que ensina a palavra e outro é profeta, né? É verdade. Então não adianta, o ministério ele precisa desses dons ministeriais. Ele precisa que exista um pastor pastoreando o rebanho, ele precisa de um mestre que ensine a palavra com maestria, ele precisa de um profeta, porque a Bíblia diz que sem profecia a igreja se corrompe, mas ele precisa do evangelista também, porque senão, e do apóstolo, aquele que vai e abre o caminho. Hoje o apóstolo é um missionário, aquele que vai e abre as porteiras do evangelho por onde vai. E o evangelista, aquele que vai lá de casa em casa. Às vezes não é um grande pregador, né, Nina? Mas ele convence pessoalmente a pessoa, né? Toca no coração das pessoas. Usa o testemunho, isso. A gente vai dando testemunho da gente, daí eles vão vendo, né? E daí eles vão sentindo. Quando a gente vê, eles já estão lá dentro, né? Da casa do Senhor. E aí entrega o evangelista, faz o evangelismo, entrega o pastor, e o pastor começa ali a lapidar aquelas pedras brutas, né? E hoje está aí o nosso querido irmão Charles, é um grande exemplo aí, está aí nos ajudando aqui na rádio. Tá fazendo conhecedor da palavra, estava desviado dos caminhos do Senhor, e Deus usou a irmã Nina aí
Como é que tu conheceu ele? Ele andava com os meninos lá? Ah, o Charles desde criança, dentro da minha casa e tudo, daí depois... Ia lá filar um rango? Daí eu tentava, né, ajeitar ele e tudo, e ele, eu dei muita força para ele, apesar dos meus guri, né, ter a cabeça ter virado, né, mas ele daí continuou na cabeça firme, daí depois ele entrou no erro também, entrou, saiu, se desviou, tudo. Junto com o Rafael, ele foi batizado, os dois se desviaram, mas ele já procurou 2 vezes a casa do Senhor, né? Agora... Cremos que agora vai se firmar, né, Nina? Agora vai se firmar, Nome de Jesus. E creio que o Rafael também, quando sair de lá, vai se firmar. E assim vai indo, né? A gente... Um pouco foi através da perca do outro meu filho, né? Que daí o Larry foi para a igreja também, porque o Larry era da Universal. Daí ele foi lá escutar a palavra e gostou e ficou. E os outros também, a maioria que eu levei também, foram gostando, foram ficando. Eu lembro que que a irmã Nina tem 3 filhos e uma filha, é isso? Sim. E na morte do Fabiano, que era um dos filhos da irmã Sim. Nina, eu estava lá no velório, fiz o ato fúnebre, né? Sim, aí eles gostaram. O irmão Larry estava lá e eu lembro aí, hoje a gente conhece os meninos, o Vitor e o Rafael estão nos ouvindo, um beijão para vocês aí. E eu lembro que naquele dia, a Fernanda ainda, longe dos caminhos do Senhor também, né? A Fernanda também. Fernanda era muito irada, né? Sim, era irada. Meu Deus, eu lembro, Nina, eu lembro claro, tu devia estar muito abalada no dia, sim. Mas eu lembro que ela pegou o celular e gravou uma mensagem mostrando pro Rafael, né? Uhum. Mas olha aqui, mano, o que fizeram, não pode ficar assim, que não sei o quê. Eu disse, meu Deus do céu. E hoje nós vemos a Fernanda lá cuidando das crianças, né? Com alegria, com uma dedicação, com amor, né? Através disso, porque ela começou a ver, né, que me acolheram, me seguraram, e iam na minha casa, me visitavam e tudo, né? Não me largaram de mão nem nada. Ela viu que ali era muito bom. Papel tudo. Importante da igreja, né? Estar junto, sim, né? Sim, E daí, então, foi aí que ela sentiu no coração de seguir o caminho do Senhor por causa disso. Amém, que benção. Uma outra coisa que eu lembro, a Nina tem muitas histórias, né? Só Jesus. Mas a Nina, eu tava falando aqui, a Nina foi uma das nossas primeiras candidatas ao batismo ali no Ministério Igreja Evangélica Porta da Graça. Tanto é que os uniformes nossos naquela época ainda eram emprestados, né? Eram emprestados. A tua turma é a única que é diferente, né? Sim, branca. Depois a gente tem os nossos uniformes, né? Mas é interessante que tu tem uma história dentro disso, né? Tu te batizou, mas continuou fazendo algumas coisinhas que o Espírito Santo foi limpando aos tempos, né? Sim. E uma das coisas marcantes é o cigarro, né, Nina? Sim, eu Quer testemunhar sobre isso? Eu me batizei fumando, mas eu disse, mas Deus vai me libertar. E aí, só que daí eu fui fumando, daí o Almir... E aí eu chegava lá e tu escondia? Eu não era de fumar na rua nem nada, mas dentro de casa eu fumava. E daí quando o pastor chegava lá, eu escondia o cinzeiro e o cigarro. Misericórdia. E aí... eu gosto da vida da Nina porque isso identifica muitas pessoas. Às vezes a gente chega na casa de alguém, né? E o camarada ainda não é liberto de alguma coisa, tá lá ouvindo aquele funk, ouvindo alguma coisa, e aí a gente gosta de chegar de surpresa, né? Já chega, e aí a pessoa já fica... E assim vai ser a volta de Jesus, né, Nina? Sim, é verdade. Vai chegar assim, ele não vai avisar, diz, eu tô voltando. Vai chegar de uma hora para outra, né? E aí quando a casa às vezes tá tudo bagunçada, né? Tudo de cabeça pro ar, né? E aí chega o pastor, a pessoa fica, meu Deus, e agora? O que vão fazer? Chegou o pastor lá. E eu lembro do Jonas, o Jonas às vezes tem essas aí também, né? Quando tá tudo bagunçado em casa, tá tudo sem por fazer lá, e aí chega o pai, chega a mãe, mas é benção de Deus. E aí então, daí o Almir, o pastor, perguntavam, né? Por que não tá cantando no coral, não sei o que? Eu digo, é porque eu tô fumando ainda, daí não sei o que. Aí o Almir, uma vez, e o pastor disse assim, não, tu tem que entrar, porque se quando tu disser assim que tá fumando
E por isso que tu ainda não entrou, o diabo vai estar sempre em cima de ti para te fumar, para te não entrar no coral. Então tu entra no coral que Deus vai te libertar. E daí foi aí. Entrei no coral, comecei a orar. Quando eu vi, não estava fumando mais. Já faz 2 anos e pouco. Eu não fumo mais. Benção de Deus. E sabe que isso é interessante, porque a gente vem de uma doutrina, de um ministério. Antes de Deus nos dar esse trabalho em nossas mãos, onde é colocado uma série de regras, né, que para te batizar não pode isso, não pode aquilo, tu tem que estar perfeito. E a Bíblia diz, não, tu tem que vem como tu está e o Senhor vai te moldar, né? Como nós somos, talvez muitos vão ouvir e vão dizer que isso é uma heresia, mas na verdade quem faz a obra é o Senhor. A Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Então, se eu me arrependi dos meus pecados e eu realmente tomei uma posição com Deus, o Senhor, ele se responsabiliza por mim. Sim, é. E o Espírito Santo vai fazendo a obra. Não foi somente tu, né? Não, a Deca também, né? A Deca parou primeiro do que eu até. Bem antes, né? Tem mais pessoas ali que estavam realmente... O Almir também. O Almir também, né? É, então era... quando nós fomos se batizar, ele ainda disse assim, ó, ai, Almir, eu tô indo me batizar fumando. E ele disse, mas eu também, irmã. O Almir ainda estava fumando também. E aí depois o Senhor foi libertando um a um. Fazendo a obra e hoje estão aí, né? Servindo o Senhor com alegria. Todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos. E muitas coisas, na caminhada o Espírito Santo vai nos convencendo, né? Sim. E nos mostrando que aquilo ali não faz mais parte da nossa vida cristã, não pode mais fazer parte do nosso caminhar com o Senhor, né? É verdade. E aí é ele que te convence, chega lá e começa a te inquietar, né? Ele trabalha na vida da gente depois. E aí teve um final de ano que tu tomou a posição. Eu tomei a posição, era 11h59, eu disse, Senhor, aqui eu te entrego o meu vício e não quero mais fumar mais, nem nada, quero me mudar, quero me transformar, que o Senhor venha me renovar. E ali foi dentro do banheiro, porque a minha casa estava cheia. E eu me ajoelhei perto do vaso e ali eu orei e pedi para Deus. E daí eu saí dali, faceira e tudo, sentei na mesa, jantei com eles. E daí as gurias que estavam do meu lado disseram assim, quer fumar? Toma um cigarrinho. Eu disse, não, acabei de fumar. Não quero, obrigado. O diabo já vem oferecer, né? Já vinha oferecendo. Daí eu dizia, não, obrigada, sem acabei de fumar. Porque eu não queria dizer naquele momento para eles que eu estava me libertando do cigarro, né? Aí, daí no outro dia eu disse, ó, eu estou me libertando do cigarro, não quero que fume muito aqui dentro, por causa minha, assim. Daí a Fernanda também foi mandando parar de fumarem lá dentro, e daí eu fui me libertando. Agora não posso nem com o cheiro, né? Que benção. Nem com o cheiro do cigarro. E são testemunhas, né, gente? Testemunhas que marcam a nossa vida aí. Coisas que Deus faz e continua fazendo nos nossos dias, que a gente só tem que agradecer ao Senhor, né? Verdade. Por não desistir de nós, né? Por mesmo a gente ter defeitos, né, Nina? Sim. Mesmo a gente ser cheio de falhas, de erros, o Senhor nunca desistir de nós, né? Sempre está ali apostando em nós quando ninguém mais aposta, né? É verdade. O Senhor é o único que fica ali, diz, não, eu confio em Ti, eu creio que Tu vai ainda conseguir vencer esse gigante que está na tua vida aí, e Tu vai ser grandemente usado nas minhas mãos. E olha aí, né? Imagina se o homem hoje, né? Sim. Digamos eu como um líder, um pastor, diz, não, aqui, ó, Nina, tu, enquanto tu não largar esse vício, não vai te batizar, não vai tomar... Sim. Então quem sabe, nem estaria nos caminhos hoje, né? É verdade, eu já tinha até abandonado. Mas é assim, né? A gente vive só por Deus, porque quem me sustenta, quem me mantém em casa é Deus. Porque eu estou tentando me encostar. E o meu salário é R$257. Então é para me pagar minhas continhas, minhas coisinhas que eu tenho que fazer. Eu gasto com os guri. E eu não tenho nem como comprar uma roupa para mim, mas eu ganho, tudo eu ganho. Eu ganho roupa, eu ganho comida, eu ganho tudo. Vive pela fé. Vivo pela fé. E tem gente que diz assim, ai, como é que tu consegue viver assim? Eu digo, vivendo pela graça de Deus. Tem gente que
tem esposa e tudo ali, e estão sempre me pedindo um pouquinho de café, uma coisinha e outra. E eu fico pensando, meu Deus... Tem ainda para dar, né? Tem para dar ainda dou. Esse Deus é o Deus que multiplica, né? Eu digo, olha, Senhor, eu não tenho marido, não tenho nada, eu só tenho o Senhor e o meu dinheirinho e ajuda. Daí eu ainda agradeço para Ele. E às vezes eu estou na igreja chorando e tudo ali, mas tem pessoas que dizem assim, a Nina tá chorando que tá com algum problemas, mas não é problemas. Chorando de gratidão. Eu tô chorando ali nos pés dele, agradecendo pelo que ele me faz. Pelo Amém. que ele me faz. Glória a Deus. Imagina hoje um salário mínimo aí, em torno de R$1.000, né? Sim. A Nina sobrevive aí com 1/4 de um salário. É verdade. Então, que fique esse testemunho grande aí, né? Uma batalhadora, uma guerreira para nós aí, um referencial hoje. E eu creio que muitas pessoas têm visto isso na tua vida, né, Nina? Um referencial, uma pessoa que mesmo diante de muitas batalhas, e é sobre isso que eu quero falar depois na segunda parte do nosso programa. A palavra ontem foi muito tremenda, né, Nina? Muito boa. Eu quero falar um pouco a respeito disso, né? E aí começa nós a nos identificar nessas situações. Eu creio que muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje também se identificam com a tua história, né, Nina? Pessoas que sofreram, pessoas sofridas, pessoas que hoje dentro de uma sociedade tentam sobreviver, né? E o papel da igreja, né, gente? O papel da igreja é esse. O pastor Valmor sempre costuma dizer, né? Só valoriza mesmo uma cesta básica quem precisa ser ajudado, né? E ali, eu creio que a igreja tem sempre te ajudado. Sempre me ajudou. Sempre te ajudado, né? Com todos os meses que a igreja sempre consegue ali uma cesta básica para ajudar a Nina. Quando quer terminar dentro de casa, a cesta está chegando na porta. Quando vê, sextou, que nem diz a irmã Cláudia. Verdade. E é bênção do Senhor. Tenho ajuda até da irmã Cláudia, eu tenho também. Benção. Ela me ajuda muito também. Que bom que Deus toca no coração das pessoas e Ele usa quem Ele quer, né, Nina? Sim, Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, a fidelidade do Senhor, ela não vai mudar. Sim. Então ficamos muito felizes com o que Deus está fazendo. Eu quero aqui, nessa primeira parte do nosso programa, também deixar o nosso registro, queridos. Nossas reuniões essa semana, né? Nós temos amanhã à noite nosso culto de ensino ali na Igreja Evangélica Porta da Graça, na rua Cesário Lopes da Silva, número 75, no bairro Rubem Berta, Santa Rosa. Então você aí é nosso convidado para estar conosco. Quarta-feira à tarde, 14h45, nosso círculo de oração com a missionária Vilma ali. Deus abençoe a irmã Vilma, o pastor Valmor que estão nos ouvindo aí. E à noite, o nosso culto, ali em Cachoeirinha, na Senador Teotônio Brandão Vilela, 1930, bairro Granja, na nossa congregação Esperança, ali em Cachoeirinha, bênção do Senhor. Você é nosso convidado, você que mora em Cachoeirinha, em Porto Alegre, está em estágio de uma de nossas reuniões, participando aí, recebendo de Deus algo. Estamos aí muito felizes, o pessoal esteve ali no sábado fazendo um evangelismo, sábado à tarde, com o irmão Anderson, que é um dos pastores ali também da região, junto com o irmão Almir e alguns irmãos que foram ali, e foi bênção de Deus ali, e temos certeza que o Espírito Santo já está fazendo algo tremendo naquela cidade, e vai fazer coisas grandiosas ali, né, Nina? A quinta-feira à tarde é nosso culto de socorro, de libertação, aqui na sede do nosso ministério, na Cesário Lopes da Silva, número 75. Na sexta-feira nós temos a nossa reunião de jovens aqui na nossa matriz e também lá em Cachoeirinha, na congregação Esperança, o culto público lá na sexta-noite. E lembrando também, no sábado, nossa consagração das 8 ao meio-dia, que é bênção, né, Nina? É verdade. Tem sido bênção nossas consagrações, né? Sempre Deus fala de uma maneira diferente, né? Deus livre. Quem não vem, o que tu tem a dizer para esse povo aí? Tá perdendo, né? Tá perdendo, porque eu adoro ir na consagração, muito bom. É um momento onde todos têm oportunidade de testemunhar, de ler uma palavra, de cantar. Sim, a gente fica mais forte, mas a gente pede para Deus consagrar, a gente pede para tudo, né? Então Deus tá ali com a gente. E é bênção de Deus. Então, você é nosso convidado, deixa o frio de lado, essa zona de conforto aí, deixa as cobertas uma manhã, vem sábado adorar o Senhor conosco ali, consagrar a tua vida ao Senhor. E domingo aí para nós é um domingo especial, aniversário do Alfa, e o Moisés pede para avisarmos aí, então, vamos lembrar a igreja, o aniversário do grupo Alfa,
vai ser neste domingo ali. Vai estar conosco o Leonardo Belchior, é um grande pregador da palavra. E também temos ali em Cachoeirinha a nossa reunião da família, os 2 cultos começando às 19h30. Lembrando sempre a igreja que para a nossa filial ali em Cachoeirinha sempre sai a nossa van. Temos uma van, a igreja está patrocinando por enquanto aí uma van para os irmãos se deslocarem, para irem ali participar dos cultos. E eu quero agradecer aqui em público aí para todos os irmãos que têm se disponibilizado, né, Nina? Porque não é fácil, né? Aí praticamente todos os dias estão na casa de Deus. Verdade. Ou estão em Porto Alegre, ou estão em Cachoeirinha. Muitos irmãos aí que têm abraçado essa obra, têm nos ajudado. Eu fico muito grato a Deus, creio que o pastor Valmor também tem tido muita gratidão ao Senhor aí, porque muitos irmãos têm ido ali apoiar esse trabalho. Não é fácil, um trabalho que está iniciando. Temos que evangelizar muito, né, Nina? É verdade. Mas eu não abro mão da Nina aqui. O pastor Valmor vai ter que arrumar os evangelistas dele lá. E para poder também evangelizar aquele povo lá e ganhar muitas almas para o reino do Senhor. Então é bênção de Deus aí. Eu quero deixar um grande abraço aí para cada um dos nossos queridos irmãos e o nosso convite aí para estar conosco, recebendo aí a palavra do Senhor. Nós vamos aí para um breve intervalo, vamos aí ouvir aí um louvor abençoado, que a irmã Nina gosta muito aí, e em seguida voltaremos. Deixa teu recadinho aí pelo nosso WhatsApp, 985-30-8462, deixa tua mensagem de texto, tua mensagem de voz, deixa teu pedido de oração. No final do programa estaremos orando pelas necessidades, em nome de Jesus. Paz, queridos, retomamos segunda parte do nosso programa Renascer, nesta segunda-feira, dia 18 de junho, já chegando aí no final do ano, né, Nina? Deus do livro, só Jesus, né? Na causa o ano recém começou. Já temos quase já no fim. Jesus está voltando, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, ou melhor, na volta do Senhor, os dias seriam abreviados. Está na palavra do Senhor. Então, a gente vê essa abreviação dos dias, né? Do horário também, já é 9h28 aí, bênção do Senhor aí. O tempo passa voando aqui. E bastante frio aí na capital dos gaúchos. Eu vi um videozinho esses dias do Dila aí. Realmente tem feito bastante frio, muito frio na nossa capital. Hoje não está tanto, está 9 graus aí. Mas está um sol abençoado lá fora. Então te alegra no Senhor aí. Abra o teu coração aí, que Deus tem uma palavra para ti nesta manhã. Nós queremos aí, né, Nina, falar um pouquinho a respeito da palavra que Deus colocou aí no nosso coração. Ontem ministrou ali através do irmão Alex, que esteve conosco ali juntamente com a irmã Regina, né? Bênção de Deus, aquela levita adoradora do Senhor ali. Amo eles. E ele falou a respeito de Zaqueu. Zaqueu, um publicano, né? A gente tem lido a história aí. E sabe, Nina, que eu na minha caminhada, quando eu era ainda um membro de banco, eu ficava meio chateado, meio boladão, né? Mas chegava num culto lá, quando vê alguém a pregar, abria em Lucas 19, falava sobre Zaqueu. Aí passava ali uma semana, 2, alguém ia pregar, falava sobre Zaqueu. Passava mais uns dias, o camarada ia pregar sobre Zaqueu. Eu disse, meu Deus do céu, mas esse povo não estuda a palavra. Tem tanto texto para te ler. A Bíblia tem, pastor Gilmar que gosta de dizer, não sei quantos mil versículos, quantos mil capítulos. Mas tem tanta coisa para falar, os caras só sabem falar do Zaqueu. E eu ficava muito doido com aquilo ali. Eu disse, mas não pode ser ouvindo Zaqueu de novo. E um dia eu estava num ministério onde a gente ficou durante um bom tempo, onde eu me batizei, juntamente com o pastor Isaías Figueiró. E estava ali, ele veio ministrar a palavra, e ele abriu em Lucas 19 e veio falar sobre Zaqueu. E eu disse, mas Zaqueu de novo não. Aí
eu tô falando assim, Zaqueu, mas Zaqueu de novo, daí ele lá assim, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, e você que tá falando aí, pá, mas Zaqueu de novo, não. Deus tem algo para te dizer hoje, que se tu tá ouvindo essa palavra é porque tu não entendeu ela ainda. Tu não conseguiu compreender na essência o que Deus quer falar. E ontem eu falava com a minha esposa, depois do culto, eu disse que coisa tremenda, né? Deus, ele tem todo um cuidado, né, Nina? Em nos ensinar, nos instruir e voltar a bater naquela tecla ali até eu e você, nós aprendermos realmente o que ele quer dizer com aquela palavra, né? É verdade. E que coisa tremenda, né? Porque Deus, ele é um Deus tão cuidadoso, um Deus tão zeloso, um Deus que não mede esforço em tentar nos instruir, nos ensinar em tudo, né? É. Nós que fechamos muitas vezes o coração, né, Nina? Sim, é. Ontem aquela palavra me tocou muito, bastante. Os espinhos, já fui cravada várias vezes, mas seguindo nos espinhos. Querendo ver Jesus. Querendo ver Jesus. E é isso que nós queremos falar nesta manhã. Esse texto aí, eu vou ler um trecho aqui, porque a irmã Nina esqueceu dos óculos, dessa benção aí. Mas o texto está lá em Lucas 19, aí, se você quiser ler ou quiser acompanhar depois na tua casa. A Bíblia diz que tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. E havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma figueira brava, né? Como dizem algumas traduções, para o ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E todos vendo isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. E disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que coisa linda, coisa tremenda, coisa interessante que Deus está falando nesta palavra. E que nós possamos entender, que o teu coração possa se abrir nessa manhã para ouvir realmente essa palavra, né, Nina? É verdade. Uma palavra tão tremenda aí. E eu dizia ontem para minha esposa, eu disse, olha, agora eu consigo entender na essência esta palavra. Porque quando nós vimos falar de Zaqueu, Zaqueu ele era um chefe de cobrador de impostos. E só que Zaqueu ele era um publicano. Ou seja, ele era um homem que era judeu, também era um filho, como o próprio Jesus está dizendo aqui, olha, hoje veio a salvação a esta casa, porque esse também é um filho de Abraão. Zaqueu também era judeu. Só que ele era um judeu, Nina, que trabalhava para o governo. Ele era um judeu que cobrava impostos. Aleluia. E é interessante que por ele fazer por ele ocupar esta função, por ele fazer esse trabalho, ele era mal visto pelos seus irmãos. É como se hoje o teu pastor, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dar um exemplo, como se o teu pastor hoje fosse um agente da IPTC. Vamos fazer de conta que é. E tu sabe que o agente da IPTC é aquele que multa as pessoas, né? Sim. Quando o camarada tá errado, ele vai lá e tem que notificar, dar uma multa, isso vai gerar um custo e coisa e tal. E aí, mas ele não pode ser um pastor e pode ser um trabalhador? Pode, né? Pode. Era o que acontecia com Zaqueu. E por ele ser um cobrador de impostos, por ele trabalhar para o governo de Roma,
ele era mal visto pelos irmãos. Sim. Porque ele tinha que ir lá e tinha que cobrar o imposto. Cobrar o imposto. Porque o imposto é pro Chico, mas é pro Francisco também, né? Sim. Então eu não podia deixar ninguém de fora, né, Nina? Então imagina se esse teu pastor aí, que supondo aqui que fosse um agente de trânsito, né? Ele chegasse lá no local, tivesse 10 carros irregulares e um dos carros fosse o da Nina, do Marcelo. A Nina não tem carro, mas fosse o do Marcelo lá, que leva a Nina todo dia pro culto. É verdade. E aí fosse também notificado. Tu ia ficar triste, né? Sim. Era o que acontecia, porque o povo não queria ser cobrado impostos. E ainda mais com alguém que era da família, que era dos judeus. Então eles não gostavam de Zaqueu, porque eles chamavam ele de publicano, era alguém que trabalhava para o governo público também. Só que Zaqueu, ele desenvolvendo esse trabalho, ele tinha toda uma repulsa daqueles seus irmãos, né, Nina? Mas o texto, quando nós começamos a ler aqui, nós vemos que Zaqueu, ele tinha um grande desejo. Zaqueu, ele estava ali fazendo o seu trabalho, mas ele não estava surdo nem cego. Ele estava vendo tudo que estava acontecendo na cidade. Sim, é. E na cidade Jesus estava passando. E ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e ele, quem sabe, cobrava imposto de alguém. As pessoas dizem, olha, estão dizendo aí, ô Zaqueu, que aquele Messias que nós esperávamos está vindo aí. Ele está aí, ele está curando as pessoas, ele está ressuscitando os mortos, ele está curando o leproso, o coxo vai lá e começa a andar. Aonde ele vai tem milagres, Zaqueu. E Zaqueu, ouvindo tudo aquilo agora, diz que Jesus está passando em Jericó. E ali Zaqueu, ele deseja ver Jesus. Ele deseja encontrar, diz, eu também quero ver esse homem. Só que como o Alex disse, né? Ontem, Zaqueu tinha 2 problemas. Primeiro que ele era baixinho. Era nanico. Era um anãozinho lá. E o segundo, a multidão. Ele queria ver Jesus, ia lá, tinha um grandão na frente. Ele tentava espiar, tentava pular, não conseguia ver. Não conseguia. Aí tentava ir para o outro lado, ninguém dava espaço para ele ver. Tinha então algumas barreiras, né, Nina? E quem sabe nesta manhã o Espírito Santo está falando contigo aí. Você que também está ouvindo essa palavra, e eu creio que o Espírito Santo está passando por aí também, e tu deseja conhecer esse Jesus, ver esse Jesus que nós estamos falando, né, Nina? É verdade. Que faz com que tu consiga sobreviver aí com um quarto de salário, R$257,35. Consegue sobreviver durante um mês. Tu também que está ouvindo quer conhecer esse Senhor. É verdade. Mas tu te acha pequeno, tu te acha incapaz, tu vê tantas barreiras. Quando tu quer ver, quem sabe não tem uma multidão, mas sempre aparece alguém quando te convidam, né, Nina? Sempre aparece alguém lá na hora do culto para interromper a tua ida no culto, né? Então muitas coisas nos impedem hoje, muitas barreiras hoje nos impedem também de ver o Senhor. Não era só Zaqueu, mas Zaqueu, ele venceu essas 2 barreiras, né, Nina? Ele não olhou para a sua pequena estatura e nem para a multidão que estava na frente. Ele desejou no coração e o que ele fez? Ele disse, eu vou ver. E para isso eu vou dar um jeito. E sabe o que eu acho interessante? Que o Alex ontem ele falava, né? Que ele poderia muito bem ter pago alguém, porque ele tinha dinheiro. A Bíblia diz aqui que ele era rico. Olha aqui, ó, versículo 2. E havia um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos. Ele podia dizer para o servo deles aqui, vem cá, fica de 4 aqui, que eu vou subir em cima de ti. Vou te pagar para isso, eu sou rico, eu tenho dinheiro. E eu quero ver o que está acontecendo. Ele tinha várias coisas para fazer, mas ele não usou desse poder. Ele não usou disso para subir. Olha que coisa interessante, né? Ele não usou do poder para subir nas costas de ninguém. Ele foi pelos seus meios próprios, né, Nina? Ele disse, eu vou subir, eu quero ver. E aí ele olhou e viu que tinha o quê? Ele não procurou uma árvore qualquer. Ele foi e viu
que tinha uma maneira e ele procurou essa maneira e foi até Jesus. Ele subiu, a Bíblia diz que ele subiu numa figueira brava, num sicômoro. Eu vejo aquelas, para nós, aquelas paineiras, né, Nina? Que dá aqueles algodão, né? Eu entendo que era aquilo ali. Porque a Bíblia diz que era uma árvore brava. Quando ela está falando de árvore brava, era uma figueira cheia de espinho, tinha muito espinho. E Zaqueu não se preocupou se ia doer as mãos, não preocupou se ia se arranhar, se ele ia furar os pés. Ele queria ver Jesus e ele deu um jeito de ver Jesus. Sabe, isso é interessante. E isso que é o que é marcante nessa passagem. Porque ontem eu falava com a minha esposa, eu estava dizendo aqui no início, que hoje eu entendo essa palavra. Porque muitas vezes tu desejou conhecer Jesus, muitas vezes tu desejou saber quem é Jesus, e muitas coisas te impediram, muitas barreiras te impediram, espinhos te impediram, a estatura. Nós vemos aqui N situações que podem de repente se comparar na tua vida, quem sabe, a outras coisas. Pode não ser o teu tamanho, pode não ser também a multidão, mas quem sabe outras coisas. O cigarro, né, Nina? Pode ser alguma coisa que pode te impedir, né? Um vício. É algo que pode te impedir também de ver o Senhor, né? Verdade. Então, tantas coisas hoje podem nos impedir de nós vermos o Senhor. E o Espírito Santo está falando conosco hoje que este homem, ele serve como referencial. Ele não olhou para as situações, ele não olhou para as diversidades, ele não olhou para as dificuldades, ele desejou no seu coração e ele foi ver Jesus. É que nem eu tenho uma árvore na frente da minha casa, que é uma igreja. Eu podia ir ali porque é pertinho. Não, eu prefiro ir lá na outra, me sacrificando, caminhando, andando na chuva. E vou lá, porque eu gosto de lá. E quero ver Jesus lá. Daí, então, eu gosto de ir lá. E ali tem uma igreja bem na minha casa. Que coisa interessante, né? Porque quando nós lemos o nome Zaqueu na tradução original, nós vemos que o nome Zaqueu, ele significa puro, justo. Só que as pessoas olhavam para ele e viam ele como um camarada injusto, porque ele ganhava, ele cobrava impostos e o seu lucro, ou seja, a riqueza dele muito vinha, Nina, da cobrança dos impostos, porque daqui a pouco, quem sabe ali, no meio dessa cobrança de impostos, ele tirava o seu dinheiro dali, porque como ele trabalhava para o governo, ele ganhava daquilo ali. Então, o patrão diz, olha, tu cobrou lá o imposto do irmão Dylan lá, que ele tá devendo lá, tem que pagar o imposto do carro, IPVA, porque senão ele não pode andar com o carro. Tem que cobrar o IPTU dele, porque senão eles podem ser despejados, né? Então ele tem que pagar os seus impostos, assim como eu e você. Então, Zaqueu, ele precisava pagar o seu imposto. E daquele valor que era tirado, Zaqueu, ele se beneficiava, porque ele enriqueceu também com aquilo, né? Sim. Nós conseguimos entender na palavra isso. Mas, mesmo assim, Zaqueu, ele era um filho de Deus. Ele era um filho de Abraão. E ele desejou conhecer, ele desejou ver o Senhor. E ele disse, não, eu vou lá e vou ver. Mas aí ele chega lá e vê uma barreira, né, Nina? Quem sabe, como tu falou aqui, e hoje há muitos ministérios, e eu louvo a Deus por isso, porque há muitas igrejas hoje sendo fundadas, né? E glória a Deus por isso. Melhor que surge uma igreja do que mais uma boate, mais uma porta de macumba aí. Vamos glorificar o Senhor. Mas tem muitos lugares, Nina, que Jesus não está passando ali. E Jesus não está passando naqueles lugares. Mas aonde Jesus está passando, as pessoas vão se esforçar. As pessoas vão se sacrificar. Eu creio que hoje há um povo que tem ido até Cachoeirinha para ver Jesus, porque sabe que Jesus está passando ali. Sim. Então, além da dificuldade, da distância, do frio, né, Nina? Tem ido para buscar Jesus, para ver Jesus, né? Sexta-feira eu fui e levei a Raquel e as crianças junto. Com frio, sem frio, fomos, tudo.
lá para a igreja, estava bom. E Jesus estava lá? Estava lá, uma Ô, vez. glória, que benção. Então o importante é isso, nós entender. Só que Zaqueu, ele desejou, ele colocou no coração dele. E isso que eu quero dizer para ti nesta manhã. Se o Senhor tem colocado um desejo aí no teu coração, não pode ser qualquer coisa que vai tirar do teu coração isso. Não pode ser a dificuldade, não pode ser os empecilhos. Zaqueu tinha 2 aqui, a estatura dele e também a multidão, mas ele não desistiu. Ele olhou para o lado e viu uma oportunidade. Opa, peraí, aqui tem uma forma de eu ver Jesus. Ele vai e sobe naquela figueira. E se machuca todo. Se espinha todo. Sabe, eu estava vendo esses dias, Nina, Não desistiu. Eu estava vendo esses dias uma matéria a respeito da águia. A águia, ela nos traz muitos ensinamentos. Dizem os historiadores que ela constrói o seu ninho e ela leva... primeiro que ela não coloca qualquer galho, Nina. Ela coloca galhos que contêm espinhos. Olha que interessante isso. E depois ela vai lá e coloca as plumas, pega as penas, coloca em cima, deixa ali aquele ninho bem gostosinho ali para os filhotes. E ali ela choca os seus ovos, ali tem os seus filhos, os seus filhotes ali. Só que quando eles vão crescendo, aquele ninho se torna desconfortável, porque tem espinho, ele fica gordinho, né? Sim. Vai ficando pesado e o espinho começa a passar pelas penas e começa a cravar nele. E ele precisa sair dali. Então, muitas vezes, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes, para ver Jesus, eu vou ter que tomar atitudes, posições. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu vou ter que fazer algo para ver. E é isso que nós queremos entender com essa palavra. Zaqueu, ele não mediu esforços. É isso que a palavra está dizendo. Zaqueu, ele não mediu esforços para ver Jesus. Se hoje você deseja realmente ver Jesus, nada pode te impedir, né, Nina? É verdade. Quantos impedimentos hoje para ti, até hoje, tentaram te barrar de ver Jesus? Muitos, mas só que não conseguiram, né? Que eu... Mesmo sangrando as mãos? Eu fui forte. Muito, muito, muito. Com a morte do meu filho, não desisti. Meus filhos foram presos, eu não desisti, estou ainda até hoje no caminho e creio que Deus vai sempre estar comigo e sempre vou estar no caminho dele. Amém. Sofrendo e tudo, mas vou estar. Em nome de Jesus. Jesus é bom, né? É bom. E ele segura na nossa mão, né? É verdade. Eu vejo uma grande diferença hoje entre o crente que está firmado na rocha e o crente que está firmado na areia, né? Porque a gente olha hoje para a vida da irmã Nina aí. Os 2 filhos hoje estão aí no presídio, pagando por algo que eles fizeram para a sociedade aí. E são meninos que eu amo muito, tanto o Rafael como o Vitor. Preguei a palavra para eles, sempre abracei eles, amo de paixão, hein? Tenho orado por eles, creio que Deus tem uma grande obra. São conhecedores da palavra, né, Nina? Sim. Mas por causa de decisões erradas, por causa de situações aí, por decisões deles, hoje estão pagando um preço na sociedade. Mas Jesus não deixou de amar eles. E eu vejo isso na vida da Nina, né? Porque muitas pessoas às vezes quebram uma unha e abandonam Jesus. Muitas pessoas não... Diz que querem esse Jesus, mas quando vem uma luta, uma tribulação, largam tudo, né, Nina? Largam tudo, querem largar. E hoje nós vemos isso na tua vida, né? Uma mãe, uma batalhadora, uma guerreira aí que mesmo ganhando um salário baixo, mesmo tendo tanta dificuldade aí, tem se mantido firme na presença do Senhor, porque um dia viu Jesus. Um dia decidiu ver Jesus e não mediu esforço, subiu numa figueira brava e Jesus viu a Nina passando, viu quando estava passando, Jesus viu e disse para Nina, Nina, desce depressa, que hoje à noite eu quero posar na tua casa. Amém. E Jesus faz isso com nós, né? Quando a gente está às vezes naquela situação e aí eu digo, Senhor, só tu mesmo para me socorrer. E Jesus vem e disse, olha, hoje eu quero entrar na tua casa. E a tua casa é o teu coração, meu irmão. É verdade. É o teu coração que Jesus quer morar. É o teu coração que Jesus quer habitar.
E nesta manhã ele está dizendo para ti, olha, desce depressa, desce daí, da onde tu está, porque eu quero entrar na tua casa, eu quero fazer morada no teu coração, eu quero ser a diferença na tua vida. Eu quero fazer a diferença na tua vida. E o Charles, um dia, ele entendeu isso, né, Nina? Ele entendeu, foi. Recebeu esse Jesus, né? No seu coração, na sua casa, e hoje está aí fazendo a obra de Deus. Coisa linda, quando Jesus entra na vida de um homem, ele transforma. Jesus transformou a vida deste homem, porque se nós lermos aqui o texto, a Bíblia diz que todos murmuravam, mas ele desce depressa, e como o Alex falou ontem ainda, se subir já foi difícil, quem sabe estava lá, né? Sim. Como muitos irmãos estão às vezes olhando, ai Jesus, mas olha minha mão está furada, olha meu joelho está todo machucado, meus pés, foi uma dificuldade para mim subir. Agora Jesus chega e olha para ele, está passando, vê Zaqueu, vê todo o esforço dele, e disse, olha Zaqueu, desce agora, e desce depressa, porque convém eu entrar na tua casa, como diz o Alex, né? Zaqueu deve ter lavrado aquela árvore, ficou lisinha, né? Ficou. Era uma figueira brava, ficou uma figueira mansinha, né? Porque os espinhos ficou tudo na roupa e no couro do Zaqueu, né? Para desceu rápido. Meu Deus do céu, imagina. E aí nesse momento a gente vê, né? Quanta dificuldade às vezes, mas o Senhor, Ele tem pressa em nos usar. Ele tem pressa em ter uma intimidade, uma comunhão contigo, porque Ele diz, olha, desce depressa de onde tu está, desce depressa desse teu orgulho, dessa tua vaidade, eu quero entrar na tua casa, eu quero fazer morada, você que está me ouvindo aí, você que vai ouvir depois pelo canal do YouTube, o Senhor quer ter um encontro contigo, o Senhor quer entrar nessa casa, que é o teu coração, Ele quer habitar aí, porque Ele disse aqui no final desse texto que nós lemos, e disse Jesus, hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje. Hoje veio salvação à tua casa. Hoje Jesus quer entrar no teu coração. Hoje Jesus quer mudar o teu cativeiro. Deixa eu entrar. Assim como Ele entrou na tua vida, né, Nina? Deixa eu entrar que Ele vai fazer a obra. Vai fazer a mudança, né? Vai fazer a mudança. Vai trazer transformação. Tudo. E eu creio, assim como Ele fez em mim, vai fazer em cada um de vocês que aceitarem Ele na sua casa. E aí Ele termina dizendo, né, Nina? Porque o Filho do Homem, Jesus, Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Essa palavra é uma palavra para aquele homem, para aquela mulher, para você que está me ouvindo aí, quem sabe, que se afastou dos caminhos do Senhor, que andava na presença de Deus, né, Nina? É verdade. Como tu falou dos meninos, né? Estavam lá, cantavam no coral, vinham correndo para os cultos lá, adorar o Senhor. Essa palavra é para ti, meu irmão. O Rafael e o Vitor o Rafael era a primeira voz e o Vitor era a segunda no coralzinho das crianças no galpão ali na Páscoa. Da Páscoa. Imagina, né? E hoje, assim como Zaqueu, quem sabe, tantas coisas te afastaram da presença do Senhor, mas tu é um homem de Deus, tu é marcado pelo Senhor. Tu é alguém que é marcado pelo Senhor, né? E quando eu vejo o Charles na igreja, eu vou e abraço e beijo ele assim, que Deus o livre, né? De tão faceiro que eu vejo, de ver ele na igreja. Sexta-feira eu cheguei lá na igreja, aí daqui a pouquinho ele chegou, ele e a família dele, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Fui, abracei ele, beijei ele, a mulher dele também, a esposa. Coisa mais linda, eu adoro ele. Cada vez que eu vejo ele na igreja, porque tu vê a transformação, o Espírito de né? Jesus ali. Coisa boa participar disso, né, Nina? Participar dessa transformação, né, na vida das pessoas, né? Interessante, irmãos. Então, essa palavra nós queremos deixar para o teu coração nessa manhã. Infelizmente, nossa hora já foi, são 9h55. Nosso tempo aqui voa, né? Mas o texto termina dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe, Nina, que eu lembrei de uma certa situação, e eu amo a missionária Vilma, um beijão para ti, missionária, mas ela foi uma das que questionou, né, no início do ministério, né, por que botar uma igreja aqui? Tá cheio de igreja aqui na Santa Rosa, ela dizia, botar aqui no meio desse monte de igreja. E quantas vidas Deus tem salvado ali, né? Quantas vidas Deus tem transformado naquele lugar, né? Sim. E nós nunca pescamos em aquário. O nosso ministério, Deus, quando nos deu, Ele deu uma direção e disse assim, olha,
busque primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Zaqueu era uma ovelha perdida da casa de Israel. Sim. Zaqueu era um judeu. Mas o trabalho dele, aquilo que ele fazia, quem sabe, tirou ele da presença do Senhor, do foco. Assim como quem sabe alguma coisa te tirou da presença do Senhor. Mas hoje a Bíblia está dizendo que chegou salvação à tua casa. Porque Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se porventura tu se perdeu na caminhada, se porventura, algum momento, tu te desviou, tu tirou férias da presença do Senhor, se afastou dos caminhos, a Bíblia está dizendo aqui que hoje, não é amanhã, hoje está chegando salvação à tua casa. O Senhor Jesus veio buscar e salvar a ti, meu querido, a ti, minha querida irmã, que quem sabe se perdeu na caminhada, que quem sabe alguma coisa, as luzes do mundo, né, Nina? Brilharam demais e fizeram com que tu se afastasse da presença do Senhor. Hoje, o Espírito Santo de Deus está dizendo, chegou a salvação à tua casa, porque Jesus veio te buscar e salvar você, meu irmão, você, minha irmã, quem sabe se perdeu no caminho, e Deus quer continuar salvando e transformando para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos orar, Nina. Chegado o nosso momento de oração, tem algum pedido especial aí? Eu tenho para o vô da Fernanda e para a avó, a dona Nelly e o seu Chico, né? Que estão com câncer e tudo. Então, ele anda muito doente. A Samu quase está indo todas as noites para a casa dele, para ver ele. Então, a gente vai pedir oração para ele e para os meus filhos, né? Eu sempre oro por eles também. E o meu netinho, o Nenezinho e a Larinha. Amém. E eu quero orar pelo Mateus também, pela Fernanda. Amém. Também. Também tenho pedido de oração pela Nayane, que está lá no hospital, não sei se ela está nos ouvindo, mas está ali se restabelecendo de uma pneumonia. Vamos orar também pela vida da minha sobrinha, a Lorena, que está indo no hospital ali. Teve uma suspeita de gripe A, já foi medicada, estamos ali aguardando. Vamos continuar orando, irmão. Essa semana minha irmã também tem a minha irmã Estela, ela tem uma consulta. Estamos orando para Deus que o Senhor venha curar totalmente as suas costas. Ela ficou com sequelas de uma cirurgia que ela fez na sua coluna. Vamos orar por ela aí também essa semana, hein? Lembra de orar pela Estela. E continuar orando pela Dona Tereza, pela Dona Maria, estava no culto ontem bem feliz, tava né? uma benção ontem no culto. Bem feliz ali, vamos orar por ela. A Fátima também. Então vamos orar aí, vamos colocar em oração, deixar a irmã Nina orar por todo esse povo aí. Coloca a mão no teu coração, você que está aí, vamos orar ao Senhor então nesta manhã. Pai querido, Pai amado, agora nós entramos na Tua presença, Senhor, sim, Deus, te entregando, Pai, os problemas de todos, Pai, que nos escutaram, Senhor, aqui. E eu te agradeço por estar aqui hoje, Pai, obrigado, nesse Senhor. momento, Senhor. Toda a glória a ti, Deus. Pai, a vida da irmã Maria, da irmã Tereza, Pai. Da Lorena, Senhor. Que o Senhor venha guardar, Pai, a vida deles, do Davi, Senhor. Que a gente crê que o Senhor está com as mãos em cima dele também, Pai. E eu te entrego, Pai, a Nayane, a Fernanda, Pai, e o Mateus, em nome do Senhor Jesus, Pai. O meu filho, Pai, o Rafael e o Vitor, Senhor. Que o Senhor venha guardar o filho de cada um, Senhor, Seu Francisco que está lá, Pai. Está ali, em nome sofrendo do Senhor também, Jesus, o seu Francisco, Pai. Nas tuas mãos, Deus. A vida do Charles também, Pai, que o Senhor venha tocar na vida dele, abençoando, venha prosperar para ele, Pai. Que abre as portas, em Deus. nome do Senhor Jesus, Pai. Prende todo o mal, Senhor, eu te entrego, Pai, a vida do irmão Dila, com a esposa dele, Senhor. Obrigado por esse programa, Deus, Jonas, em Pai, muitos que está aqui lugares. conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, do pastor Sérgio, da irmã Eni, do pastor Valmor, Pai, da irmã Vilma, Pai. Sim, Pai, ajuda a tua Eu serva, entrego a vida deles, que são as pessoas, Pai, muito maravilhosas, Pai. A tua mão, Deus. Eu gosto muito poder, deles, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor venha estar na nossa presença e nós na tua presença também, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos aí. Uma semana abençoada, uma semana de vitória. Que Deus te dê aí uma semana aí abençoada na presença do Senhor. Que a graça e a paz sejam com todos. Em nome de Jesus. Amém.